sobre essa polêmica envolvendo o piso salarial da enfermagem, na semana passada, nessas últimas semanas, quando muito se falou e muito se comemorou sobre a aprovação do piso mais do que justo, eu fiz uma reflexão sobre a questão do piso do magistério. O piso do magistério foi aprovado, o piso nacional do magistério foi aprovado há mais de 10 anos. E até hoje, vários estados e municípios não cumprem este piso. No Brasil, a gente passa anos e anos e anos lutando por uma conquista legal. E aí, quando a lei é aprovada, nós imaginamos que finalmente nós estamos com aquele problema resolvido. Ledo engano. A questão do piso da enfermagem agora mostra isso, mas a do magistério vem mostrando isso há anos. E com o silêncio de muitos, muitos estados e muitos municípios aqui no Espírito Santo ainda não cumprem o piso nacional do magistério. Piso, nós não estamos falando de teto, nós estamos falando de piso, quer dizer, o mínimo que deve se pagar a um profissional. Mas isso vem de longa data. Veja bem, deputado Marco Garcia, deputado Hércules, que ainda permanecem aqui no plenário, o salário mínimo no Brasil é lei. Então, assim, ninguém pode pagar menos, um trabalhador não pode ganhar menos do que um salário mínimo. O salário mínimo foi criado lá por volta da década de 40. Então, quando o salário mínimo foi criado, era o mínimo para a sobrevivência de uma pessoa. Que tivesse ali, que esse salário fosse suficiente para que a pessoa tivesse condições mínimas de sobrevivência. Alimentação, aluguel, remédio, vestuário, estudo. E me diga, com R$ 1.200, é possível que uma pessoa viva dignamente com este salário? Que ela se alimente bem, que ela more bem, que ela tenha acesso a medicamentos, que ela tenha acesso à educação? É óbvio que não. Então, o salário mínimo, ele já é um descumprimento, na verdade. Uma vez que o salário mínimo que se paga no Brasil hoje, como se diz, né, ele é muito para quem paga e muito pouco para quem ganha. Porque ele não cobre os gastos de uma pessoa, quanto mais de uma família. E olha, hoje no Brasil, nós temos milhões de brasileiros vivendo com um salário mínimo para sustentar a sua família. Aliás, tem gente vivendo com muito menos do que isso. Então, é de longa data que essas conquistas que a gente tem na lei, elas não se fazem cumprir. E agora, essa questão da enfermagem, quer dizer, nem chegou a entrar em vigor de fato, né? Porque este seria o mês que os profissionais da enfermagem teriam o seu direito garantido. Há pouco tempo atrás, nós ainda não acabamos com a pandemia, mas todo mundo vai lembrar dos anos de 2020, 2021, todo mundo fazendo homenagens às pessoas da medicina, né? Aos médicos, aos enfermeiros, aos auxiliares de enfermagem, aos técnicos de enfermagem, e todo mundo chamando de heróis, e estavam ali na linha de frente, né? E nessa batalha, nessa guerra contra a Covid, foram eles que estiveram ali, né? Na frente mesmo, né? Como se diz, né? Na linha de frente desta batalha. E quantos enfermeiros, quantos técnicos de enfermagem, quantos auxiliares de enfermagem perderam a vida durante a pandemia? E quantos outros, muitas vezes, se contaminam também nos seus ambientes de trabalho e às vezes, né, tem ali sequelas ou até venham, né, também acabam morrendo em função dessas questões. E o quanto é duro a vida de um hospital, porque sabemos que a infraestrutura de trabalho, para além das questões salariais, a infraestrutura de trabalho de muitos enfermeiros e de muitos médicos pelo país, ela é muito ruim, né? Nós temos ainda muitos problemas em relação à própria estrutura de trabalho, à própria qualidade de trabalho, à própria infraestrutura de trabalho para esses profissionais também é muito ruim. Então,
assim, como eu disse antes, né? Nós tomamos por base a questão do piso nacional do magistério, que até hoje, passados mais de 10 anos da sua entrada em vigor, até hoje, vários municípios e estados não cumprem esse piso. Falei hoje aqui a questão de São Mateus, professores de São Mateus estão em greve, né? Mais uma vez, em função de não ter ali o seu piso pago, né, adequadamente pela prefeitura, e nós temos vários municípios aqui do estado do Espírito Santo que ainda não cumprem o piso, e muitos prefeitos que não cumprem esse piso são aplaudidos por muita gente aí que em outras questões se rebela e se revolta. Então, é fundamental, né, e é triste que a gente veja que assim, a gente passa anos, né, uma categoria de trabalhadores, passa anos batalhando por uma conquista, quando essa conquista vira lei, ela não é cumprida. O caso do piso nacional do magistério é emblemático nisso. E eu disse, cheguei a dizer, quando foi aprovado da enfermagem, eu cheguei a dizer, eu espero que a enfermagem não tenha que passar pelo que o magistério passa, ou seja, tiveram agora a sua garantia ali do piso aprovado, mas que isso efetivamente seja cumprido. E infelizmente nem chegou a entrar em vigor de verdade. E ontem eu fiz até uma análise nas redes sociais, falando sobre essa questão, assim, às vezes da insensibilidade do judiciário. Recentemente o STF se deu um aumento de 18%, né, ainda não aprovado no Congresso, mas se deu um aumento de 18%, e a gente sabe que isso tem um efeito cascata nos estados também, né, no judiciário. Um salário de um ministro hoje, né, que teoricamente deveria ser o teto do salário do serviço público, é de aproximadamente R$39 mil. Com esse aumento, que provavelmente será aprovado, e eles terão de 18%, esse salário vai para mais de 46, cerca de R$47 mil aproximadamente. Ou seja, considerando, então, quanto é que monetariamente eles vão receber de aumento, mais ou menos R$7 mil, muito acima do que aquilo que foi estipulado como piso para essa categoria dos profissionais de enfermagem. Deveria doer a consciência de um ministro na hora de fazer uma suspensão desta forma, né? Então, é preocupante, realmente, nós aqui também nos solidarizamos com todas as categorias da enfermagem, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, também as parteiras que também estavam envolvidas, né, nesse processo, são contempladas nesse projeto também, e que isso seja efetivamente resolvido. Mas vale muito a pena, doutor Hércules, a gente frisar muito aqui essa situação, que as conquistas no Brasil tem muitas vezes essa característica. Você conquista legalmente algo, um direito, mas isso não significa que 100% da categoria vai ali efetivamente ver esse direito sendo realizado, ver esse direito sendo cumprido. Mais uma vez friso a questão do piso do magistério, e parece-me que o piso da enfermagem vai na mesma direção, no sentido de que a lei vai ser, né, já foi aprovada, mas agora já foi suspensa, aí o Supremo deu 60 dias para manifestações e não sei mais o que, quer dizer, vai embromando, daqui a pouco chega o final de ano, passa as eleições, porque obviamente nos anos de eleições, assim nas vésperas de eleições, coisas como essa tendem a andar mais rápido, mas passadas as eleições, todo mundo sabe que isso tende a adormecer mais rapidamente. Então fica aqui a nossa solidariedade a toda a categoria da enfermagem e o nosso protesto e o lamento por essa suspensão ontem feita pelo ministro do Supremo, no sentido de suspender esse projeto, suspender essa lei, melhor dizendo, tão justa para uma categoria tão fundamental e que deu sangue praticamente, sobretudo nesse período da pandemia, como muitas vezes foram chamados de heróis. Então, nada mais justo de que agora houvesse o reconhecimento efetivo desses heróis
e dessa categoria tão fundamental para toda a sociedade brasileira.